trabalho do Dorival Júnior não tinha evolução, acho que dificilmente evoluiria com o Dorival Júnior, mas aí que está o ponto. Eu também acho que não vai evoluir nada com o novo técnico, seja lá quem for. Eu não sei quem será o novo técnico, mas independente do nome e do estilo e do currículo do novo treinador, não vai mudar muita coisa. Esse aproveitamento do Dorival de 50 e poucos por cento, aí, um pouco mais de 50%, ele é o mesmo aproveitamento dos últimos técnicos. O São Paulo, eu já falei isso aqui algumas vezes, ele anda em círculo, ele não sai do lugar. Isso porque ele não sabe o que quer. Eu falei, a expressão que eu usei até no Camisa 10, ele não tem projeto esportivo. Ele tem um projeto político, de manutenção de poder. Mas esportivo não tem. Eles vão contratar um novo técnico sem saber o que esperar do novo técnico. Eles fazem contratações sem saber por que estão contratando esse jogador. Como o meu time joga? Se meu time joga assim, eu vou procurar um jogador que se encaixe dessa maneira. Não, eles vão contratando aleatoriamente, jogador e treinador. E o próximo que chegar, ele vai entrar nesse círculo vicioso. Daqui a 6 meses, provavelmente, ele estará sendo demitido. Porque a média do São Paulo é essa, de 6 meses. Então, quem assumir, seja lá quem for, daqui a 6 meses cai. Uma coisa que o Fausto falou aqui já há alguns dias, que é fato, que é o histórico recente. Antes de cair esse novo técnico, cai um diretor. Porque tem sido assim. Eles vão ficar sem graça de mandar embora o próximo técnico em 2, 3 meses, aí eles mandam um diretor, porque precisa cortar alguma cabeça para mostrar que está agindo. Aí depois cai um novo técnico, aí traz outro diretor, aí escolhe um jogador para ser o vilão, afasta o cara para falar, não, somos firmes, o cara vai treinar separado. E assim vai, e não vai sair disso. Infelizmente, eu acho que o São Paulo não tem muita perspectiva não de crescimento. É mais um ano para tentar permanecer na Série A. Pode eventualmente conseguir uma vaga na Libertadores, porque brigar por Libertadores e rebaixamento é quase a mesma coisa. Os últimos que lutam os últimos classificados da Libertadores estão próximos do rebaixamento. O São Paulo, com o campeonato horroroso do ano passado, ele chegou na última rodada com chance de Libertadores. Então, ter chance de Libertadores não é muita vantagem, mas ele vai entrar no Brasileiro a princípio para não cair, que é o que tem sido nos últimos anos e não deve mudar tão cedo. Eu vou abordar por um ângulo, entendo perfeitamente o que disse o Bruno, mas eu vou abordar por um ângulo diferente. Ai, que sorte do Dorival. É verdade, porque ser técnico do São Paulo hoje é uma gelada, sabe? Ser técnico do São Paulo hoje é uma fria, rapaz. Então, sorte do Dorival se livrou desse pepino, sabe? Então, infelizmente, se você falasse isso aí uma década, entendeu? Foi uma honra trabalhar no São Paulo. Hoje, todo mundo vai concordar com você. Geladaça. Trabalhar no São Paulo hoje é uma geladaça. O time não ganha nada desde 2008, não é isso? É. Que ganhou o último campeonato brasileiro. Sul-americano é café com leite. Metade. Não, esse eu não conto. Mas ganhou metade. Não, mas esse é café com leite, esse eu não conto. Ganhou o de verdade desde 2008. Quer dizer, já faz 10 anos que o São Paulo não ganha um título. A direção do São Paulo somatiza erros, sabe? É erro em cima de erro que vem sendo somatizado pela direção do São Paulo. Então, se eu sou o Dorival Júnior hoje, faço um belo churrasco na casa, entendeu? Belo churrasco, comemoração. Não, é sério, não tô brincando. Tem certo, belo churrasco, comemoração, porque se livrou de um pepino. São Paulo hoje é um pepino. Ô, Vanderlei, você tem razão também numa outra coisa que você fala. E o jogador? O jogador também não tá jogando nada. Então, quer dizer, nada está funcionando. Nada. Contrataram o Nenê e o Diego Souza, os dois estão no banco. E quando entra é uma tragédia. Joga nada. Esse Valdívia é uma baita de um meia-boca também. Quer dizer, o São Paulo está com muitas dificuldades. E aí você fala aqui que vai participar mais um ano, não vai ganhar nada, o torcedor fica bravo. Mas não adianta ficar bravo. E olha, demitiu como líder do grupo, né? Sim. O São Paulo é líder do seu grupo no Campeonato Paulista e está demitido o Dorival Júnior. Você tem toda a razão, Bruno. São Paulo não sabe o que quer, São Paulo não tem planejamento, o São Paulo faz tempo que vem errando e as sequelas estão sendo acumuladas, né? É uma somatização de erros. Dorival, bom churrasco para você hoje, curta o seu churrasco na tua casa, comemore, porque ser técnico do São Paulo hoje é uma grande gelada. Eu vou nessa linha do Nilson, ele tem toda a razão, o Dorival realmente tem que comemorar de se livrar de se livrar do São Paulo nesse momento. Há anos atrás jamais pensaríamos em falar nisso. O próximo que assumir o São Paulo vai assumir já sabendo de tudo isso,
né? Sabendo que tem prazo de validade também. E assim vai ser. Eu bato nessa tecla que no próximo obstáculo do São Paulo, quem cai são gerentes de futebol, e vai ser assim até assumirem que o problema não é isso. E que não é esse. Então, eu só lamento, porque ver o São Paulo viver um momento como está vivendo há bastante tempo, é triste pro futebol brasileiro, Vanderlei. São Paulo é um dos maiores clubes do Brasil, um clube conhecido mundialmente, um clube que merece mais respeito daqueles que estão lá dentro. Daqueles que comandam o São Paulo. São Paulo merece respeito, mas principalmente daqueles que estão comandando o São Paulo, que faz tempo que não respeitam o São Paulo Futebol Clube. José Manuel. Então, Vanderlei, eu acho que a culpa da situação é de todos ali. Jogador, treinador, diretor de futebol, departamento de futebol, mas acima de tudo de quem comanda. E aliás, nos últimos anos aí, o Nilson falou e fez um comentário perfeito, mas se você, vamos considerar, título é título, Copa Sul-Americana. De lá pra cá foram 12, 13 treinadores e eles conseguiram derrubar até o Muricy Ramalho. Ficou 1 ano e meio, acho, né, naquela oportunidade. Mas é o Muricy Ramalho. Né? Conseguiram. Então, Rogério Ceni então foi. É importante que esses manés todos que estão lá são malos. Mas Rogério Ceni foi quase uma. Foi quase anunciado assim, não. Traz o Rogério para ganhar a eleição e depois dá um jeito de se livrar. A gente nem lembra. O Paulo Autuori, que foi campeão mundial e da Libertadores, ficou 2 meses em 2013 também. Não, olha, de 2000, Ney Franco. Aí o Milton Cruz indo e voltando, Paulo Autuori, aí veio o Muricy Ramalho, né? Aí depois Milton Cruz, Osório, Bausa, depois Jardim interino, Ricardo Gomes, Pintado, Rogério Ceni, né? Pintado, Dorival Júnior, e o próximo vai cair. O próximo vai cair, o próximo vai cair, o próximo vai cair. Depois os interinos aí. Eu não sei se você tem Doriva. Tem o Doriva também. Então, eles vão continuar caindo, porque o estilo de fazer futebol do São Paulo, de administração do São Paulo, e equivocada, e tivemos ainda queda de presidente cassado. Diretor, então, se você pegar a relação de diretores que caíram, diretor de futebol, também tem um número expressivo de diretor de futebol caindo também. Não tem sequência de trabalho no departamento de futebol. Primeiro presidente na história do São Paulo. Nunca tinha ocorrido isso. Primeiro presidente que sofreu impeachment na história do São Paulo. Quer dizer, o São Paulo está vivendo a situação. Não foi? Pimenta não, né? Não chegou a ser? Não. Ou seja, queda de treinador do São Paulo tá meio assim. E o próximo? É igual troca de... Não, já sabe. Não, isso começou com os jogadores, né? Você lembra? A torcida pegava no pé de um determinado jogador, diretoria ia, rifava o jogador. Aí vinha outro pior ou igual, mas geralmente pior, né? E esse negócio de rifar jogador começou assim. Depois treinador, depois diretor. E o que tá faltando mesmo é o presidente que não dá um rumo diferente, pedir para sair. Pedir, para mim chega, não consegui mudar a situação dos últimos 10 anos, sei lá, entrei e não mudou nada, continua igual, então não tenho capacidade para isso. Preciso sair. Renuncia, vamos abrir espaço para o próximo. E se o próximo não der, que tem a hombridade de fazer a mesma coisa. Não dá para ver solução nessa situação do São Paulo. Dorival cair, Dorival ficar, tá mais ou menos a mesma coisa. Você vê os nomes que eles falam aqui. É mais um nome apenas para se juntar a esses que caíram até aqui. Vanderlei, quando o Espímpolo, o Daniel, o pessoal que cobre o São Paulo, conhece mais o São Paulo, disse aqui que o critério para manutenção do Dorival Júnior passava por ganhar do Palmeiras, eu falei, bom, então limite. São Paulo tem a menor capacidade de ganhar do Palmeiras. Zero. Se jogar 10 vezes, vai perder 9 e empatar uma. Entendeu? Uma chance. O Palmeiras, ele tem uma gestão, né? O Paulo Nobre trouxe uma gestão e ou uma sequência de uma outra maneira, mas tem uma gestão, sabe o que quer, manteve os jogadores e ainda reforçou. Olha o São Paulo. O São Paulo não tem gestão, tem um bando de incompetentes que são poceiros do clube, né? Ainda usam os métodos Juventus, que é uma das coisas mais negativas para a história do São Paulo, acabou com a moral do São Paulo. São Paulo era diferente, era especial. Juvenal acabou com isso. E esses caras são aqueles que ficavam rodeando o Juvenal, em busca de pegar o que sobrasse da carniça. Esses caras são os caras que estão lá no comando. São incompetentes, não sabem nada de futebol, fazem só
só politicagem, não se preocupam com o clube, não tem capacidade de analisar um técnico de futebol, e eles vão dando cabeças. Então eles dão técnico, eles dão jogador, eles dão dirigentes, ou seja, diretores remunerados. É o que eles fazem. São incompetentes. O São Paulo não ganha nada, não ganha clássicos desde 2013, né? E o Dorival não era o técnico em 2013. Ou seja, são esses incompetentes que não dão condição. Não podemos esquecer que o São Paulo, como quase todos os outros, não teve pré-temporada. O Dorival pediu jogador veloz, eles deram jogadores lentos. Pediu jovens, eles deram velhos. Venderam o Hernanes e o Prato, que eram os dois principais jogadores, que salvaram o São Paulo do rebaixamento de novo, porque o São Paulo só vive para ser salvo do rebaixamento com esses incompetentes no poder. Ou seja, é um ciclo que vai seguindo. São Paulo não tem futuro. Enquanto tiver esse tipo de gente lá, não tem futuro nenhum. Aí se olha a oposição, é do mesmo nível. É complicado a vida do São Paulo. O São Paulo tem que rezar, torcedor de São Paulo, para que venha alguém profissionalize o São Paulo, que seja comprado. Ou soube que o City estava querendo, já pensou? Virar, entregar isso para profissional? Porque essa gente que está aí não tem competência e não adianta nada. Se fizer uma eleição, vai ser uma coisa exótica. Vai ser aquela eleição que você vai ver propaganda do Tiririca, né? Aquelas propagandas daqueles caras que vem falando, vai de mim, vai. É isso, o nível é esse lá. O nível é esse. Aqui, sabe aquela eleição de vereador do interiorzão que a gente vê em programa humorístico e tal? É isso. O nível lá, a oposição, a situação, é tudo a mesma porcaria. São Paulo tá desgraçado. São Paulo caiu. O Juvenal Juiz acabou com o São Paulo. Acabou com a história. São Paulo deixou de ser respeitado e agora perdeu toda a capacidade até de reação. São Paulo está se apequenando. São Paulo está ficando cada vez menor. São Paulo, quando vai jogar um clássico, ele é zebra. Há bastante tempo. Enquanto os outros estão se profissionalizando, o São Paulo está cada vez menor. São Paulo perdeu tudo. Perdeu a possibilidade de Copa do Mundo, perdeu a possibilidade de ter o estádio mais moderno que ele tinha, foi perdendo tudo. E agora perdeu a condição técnica. E é o clube pior gerido no futebol paulista. E ele era o melhor. É uma lástima. E não tem perspectiva. O Dorival vai acertar a vida dele rapidamente e o São Paulo vai continuar torto. Deixei nessa primeira parte do programa o Daniel Lian, porque ele não fez o jogo ontem, mas acompanhou tudo de perto. Ele checou todas as redes sociais, todos os grupos de torcedores, de conselheiros, vai fazer um balanção pra gente, porque ele sente na carne por tudo que ouve. Não é nem porque torce pra isso, pra mim, nada disso. É porque eu sente na carne e ouve bem, e dos dois ouvidos. Ouve bem. Meu caro Daniel Lian, queremos ouvi-lo. Aliás, Vanderlei, você falou aí sobre os conselheiros que amam o São Paulo, essa coisa toda. Nem todos, porque tá cheio de corintianos, palmeirenses e santistas. Pera um pouquinho. Tem conselheiros do São Paulo, corintianos, palmeirenses e santistas. Eu acho que acontece em outros clubes também. Acho que acontece também. Mas tem conselheiros... do São Paulo não precisa torcer pro São Paulo. E eu já repito, eu já falei uma coisa, não vai demorar quando o São Paulo tiver aí um presidente que torça para outro time. Isso daí não vai demorar. O São Paulo é uma desorganização total. Tem uma administração completamente amadora, fez uma mudança de estatuto que poderia ser vanguardista recentemente, uma mudança de que haveria profissionais nos cargos colocados. O que fizeram? Colocaram conselheiros que lá estavam, só que desta vez remunerados. Os conselheiros que faziam as coisas sem remuneração, hoje são remunerados, enfim. Exatamente, é isso. O São Paulo não tem uma luz no fim do túnel hoje. A gestão do São Paulo é uma gestão pífia, são sucessivas trocas, os técnicos são trocados, não adianta, as contratações são errôneas, enfim, o São Paulo não tem muita perspectiva. O São Paulo precisa aí de algum tipo de milagre para sair dessa situação, porque se depender da gestão, da administração, uma administração profissional, o São Paulo não vai conseguir.